Bem-vindos ao portal Livroscast. É muito bom estar aqui para mais uma conversa. E olha, em 2026, a maior estrela de Hollywood não é um super-herói novo, né? Nem um roteiro original supermilionário. Passa longe disso, na verdade. Pois é. São deuses gregos, fantasmas chilenos e um autor alemão que, morreu há exatos 70 anos. Uma mistura, bem inusitada. Muito. E a nossa missão hoje, nessa análise aprofundada, é mapear essas 10 obras essenciais que vão dominar as conversas culturais este ano. É, digamos assim, uma previsão do tempo cultural para quem nos acompanha. Uma analogia excelente. A ideia é que a nossa audiência consiga se preparar, sabe? Ler as obras originais antes que esse tsunami de adaptações do cinema e do streaming chegue e dite as regras de como a gente deve imaginar tudo isso. E o que salta aos olhos quando a gente olha os dados é uma busca quase desesperada por autenticidade. A gente está vendo uma colisão fascinante entre obras clássicas, algumas bem antigas mesmo, e a máquina atual da cultura pop. Porque rolou um desgaste, né? Exato. Exato. Tem um vácuo cultural gigante deixado pela saturação daquelas franquias genéricas. Então a resposta do mercado editorial e do entretenimento tem sido, olhar para trás. Buscar o que já é garantido. Isso. Eles buscam textos que já sobreviveram ao teste do tempo para encorar essas produções gigantescas. E para entender essa busca por autenticidade, a gente precisa falar de uma outra coisa primeiro, antes de Hollywood. Do domínio público. Isso. Tem um movimento sísmico acontecendo no mercado editorial puramente por causa da passagem do tempo. As efemérides de 2026 estão soltando uns gigantes da literatura. Ah, sim, o Thomas Mann, por exemplo. Exatamente. O alemão Thomas Mann entra em domínio público no Brasil agora, 70 anos após a morte dele. E também temos os 70 anos de lançamento de um monumento nosso, o Gran Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Um marco absurdo. E aí eu te pergunto, essa entrada em domínio público funciona na prática meio que como um código aberto da literatura, tipo um open source, onde qualquer um pode remixar a obra. É exatamente esse o conceito do código aberto, sabe? Ele é fundamental para a gente entender esse impacto. Porque quando Thomas Mann perde essas amarras do direito autoral, quebra aquele monopólio de interpretação. De uma editora só. Exato. A Montanha Mágica, por exemplo, não fica mais presa a uma única visão de tradução. A Antofágica, que é focada naquelas edições especiais, já está preparando novas abordagens visuais. O mercado fica livre. Totalmente. Podem fazer quadrinhos, edições infantis. Rompe-se aquela barreira do isolamento, sabe? O clássico estava protegido, mas, inacessível para muita gente. Mas peraí, eu preciso bancar a cética aqui rapidinho. Manda. Só colocar uma capa nova, moderna, quebra mesmo a barreira do medo? Porque a Montanha Mágica continua sendo um romance filosófico alemão de 900 páginas. É verdade. O domínio público não transforma um tijolo denso num passatempo levinho de fim de semana. O que muda de fato para quem lê? Olha, é um ponto excelente. A complexidade do texto não muda mesmo, mas o ecossistema em volta dele muda completamente. Como assim? Não é que o livro fica fácil, é que o debate sobre ele vira onipresente. Múltiplas editoras lançando suas versões geram um evento, sabe? Ah, entendi. Pipocam clubes de leitura focados em desbravar o livro, vídeos no YouTube, análises nas redes sociais. No caso do Guimarães Rosa... Que ainda tem umas particularidades de direitos, né? Isso. Mas os 70 anos forçam a Companhia das Letras a fazer relançamentos imensos com material de apoio robusto. A aura de intocável some porque o livro é puxado do pedestal acadêmico lá de cima, direto para a praça pública digital. A galera digere o texto em conjunto. Exato. É a diferença entre você olhar para um monumento isolado no meio do nada e ver esse mesmo monumento cercado de guias e debates acalorados. Perfeito. E já que estamos falando de reinterpretar coisas, vamos fazer uma ponte direta para Broadway e para os cinemas. Porque o comecinho de 2026 já chega com narrativas que sofreram, várias mutações. Muitas mesmo. Dia 15 de janeiro estreia O Beijo da Mulher-Aranha, com a Jennifer Lopez no elenco, que já está cotada para prêmios, inclusive. Pois é, e esse filme é um verdadeiro jogo de telefone sem fio cultural. A mecânica dessa adaptação é riquíssima.
Porque o filme que vai para o cinema agora, ele não está adaptando direto aquele romance seminal do argentino Manuel Puig, lá dos anos 70. Não. Não. Ele adapta um musical da Broadway dos anos 80, que aí sim foi baseado no livro. Nossa, é tipo um Inception de adaptações. Um filme dentro de um musical dentro de um livro. Exatamente isso. Mas aí eu fico pensando, o que acontece com a mensagem original nesse caminho todo? O livro do Puig é tenso, é claustrofóbico, se passa numa cela de prisão na ditadura. Sim, super pesado. Aí você transforma isso num musical de Hollywood, com a Jennifer Lopez cantando e dançando, não perde a essência. Olha, o musical por natureza sempre adiciona espetáculo, né? Mas nesse caso, o espetáculo funciona como um contraponto pro trauma. Sério? Sim, a genialidade do Puig era mostrar o escapismo. O ato deles contarem histórias de filmes velhos dentro da cela era uma sobrevivência psicológica. O musical pega isso e literaliza. Ah, as danças são escapismo visual. Isso. As lantejoulas e a música não anulam a política. Elas contrastam com a realidade brutal da prisão de um jeito muito gráfico. Eles mudaram a linguagem para manter o impacto emocional. Que fascinante. E olha, no mesmíssimo dia 15 de janeiro tem outra estreia, Hamnet, a adaptação do romance da Maggie O'Farrell. Outra abordagem bem diferente. Sim, porque aqui, em vez de reinterpretar um texto, eles foram para as lacunas da história real. Foca na esposa esquecida do Shakespeare e no filho dele que morreu e supostamente inspirou a peça Hamlet. Hamlet é o ápice da historiografia ficcional hoje em dia. A gente sabe muito pouco sobre o Shakespeare homem. É um buraco negro, né? Total. A história oficial ignorou a esposa, a Agnes, e a dinâmica da família. A Maggie O'Farrell usou a ficção para consertar essa amnésia histórica. É a ficção consertando a história, preenchendo o que sobrou. Mas, se janeiro é mais íntimo, o calendário logo escala para o terreno do mito puro, né? E como escala? É uma transição drástica de proporções. A gente tem o Morro dos Ventos Uivantes em fevereiro, com a Margot Robbie e o Jacob Elordi, prometendo uma linguagem bem visceral para o clássico da Emily Brontë. Mas o grande evento mesmo, aquele que a gente precisa colocar uma lupa, é em 16 de julho. A Odisseia, do Homero, dirigida por ninguém menos que Christopher Nolan. O que é um desvio massivo na carreira dele, se você parar para pensar. Total. O cara do rigor científico, de Oppenheimer, de Interestelar, mergulhando na antiguidade grega. E o elenco deu o que falar. Nossas fontes destacaram muito isso. Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como filho e Matt Damon como Odisseu ou Ulisses. Eu sei o que você vai dizer. Olha, eu tenho que confessar a hesitação das fontes. O Matt Damon tem uma vibe muito forte de soldado norte-americano contemporâneo. Aquele cara que a gente sempre tem que resgatar num filme, sabe? O resgate do soldado Damon. Exato. Colocar ele como o maior herói grego não soa meio anacrônico visualmente? O choque visual é real no começo, mas a mecânica do herói de Homero, faz muito sentido com ele. Odisseu não é aquele guerreiro divino como o Aquiles. Ele é mais pé no chão. Ele é o homem pragmático, o estrategista cansado que só quer voltar para casa. Ele sobrevive pela engenharia, não pela força bruta. Lembra que foi ele que embolou o cavalo de Troia? Ah, verdade. Dialoga com a persona do Damon. Sim, mas a grande sacada do Nolan não é o elenco. É que ele decidiu colocar os deuses ativamente na história. Atena, Poseidon, Hermes. Todos eles. Interagindo e mudando o rumo das coisas. O que é o oposto do que aquele filme Troia lá dos anos 2000 fez, né? Eles varreram a magia grega para debaixo do tapete. E isso é um erro fundamental, sabe? Ignorar os deuses em Homero é não entender a Grécia Antiga. A ira de Poseidon não era só uma metáfora de tempestade. Era real para eles. Então o Nolan, o rei da ciência, valida a magia. Exato. Ele entende que exigir realismo moderno da Odisseia quebra o texto. O fantástico é um motor da história. E falando em fantástico... A gente precisa ir para o streaming, porque 2026 marca um acerto de contas com o boom latino-americano, e aqui a autenticidade bate forte. A mudança de paradigma é enorme, especialmente com A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, chegando no Prime Video. As fontes focam bastante na correção histórica do elenco dessa nova série, porque, olha, nos anos 90 teve um filme maravilhoso, mas Meryl Streep, Jeremy Irons e Winona Ryder no Chile. Pois é, era meio esquisito. Eram geniais,
mas eram anglo-saxões fazendo história de classe chilena. Tinha só o Antônio Bandeiras de latino, e ele é espanhol. Sim, a nova série finalmente traz um elenco de origem latina. Mas eu acho que a revolução maior nem é o elenco, é o formato. Com certeza. O formato de série salva o realismo mágico. Num filme de 2 horas, a magia parece só um truquezinho visual, um tapa-buraco do roteiro. Fica parecendo filme de super-herói. Exato. Agora, 10 ou 12 horas de série, aí o realismo mágico respira. Ter cabelo verde ou mover objeto com a mente precisa deixar de ser um espetáculo e virar, sei lá, parte do dia a dia. É o que a gente chama de banalidade do fantástico. O absurdo precisa assentar na tela igual assenta para os personagens. Por isso que a expectativa para a segunda parte de 100 Anos de Solidão na Netflix em agosto está nas alturas. O Gabriel Garcia Marques exige essa lentidão, essa respiração episódica. Mas tem um alerta super forte das fontes para quem vai assistir. Essas séries são desenhadas para quem já conhece a geografia do texto. Tem que ler antes. Tem. Assistir 100 Anos de Solidão sem ler o livro antes reduz a experiência a um desfile visual confuso. Fica aí o aviso para os nossos ouvintes. Não é dever de casa chato, é a chave para decodificar a série. E falando em decodificar, as fontes trouxeram uma recomendação super inusitada para o ano. A de programação. Essa mesma. As fontes apontam que aprender códigos em 2026 é essencial e recomendaram especificamente um curso gratuito de imersão em dados com Python da Alura. E parece loucura pular de Homero e Garcia Marques direto pro Python, né? Parece que a gente mudou de podcast. Mas não, a espinha dorsal é a mesma, sabe? O que a gente está debatendo aqui é ler e interpretar estruturas. Programar em Python não é muito diferente de entender a sintaxe complexa de um clássico. Nossa, é uma analogia excelente. Dominar o Python é ler o código-fonte da infraestrutura do nosso século. Igual ler Homero é entender o código-fonte das histórias. Exatamente. Ambos exigem que você entenda uma lógica, um sistema, para deixar de ser testemunha e passar a interagir ativamente. Bom, a gente já passou por muita coisa hoje. Qual é o recado final dessa nossa exploração detalhada? A mensagem latente de 2026 é preparar o repertório. Quando a nossa audiência conhece a obra original, ninguém vai assistir ao filme só para ver o que acontece no final. Porque você já sabe o final. Exato. Você assiste para analisar criticamente como o diretor mudou o negócio. O público ganha o poder de debater de igual para igual. O mapa cultural está desenhado, então, para quem nos ouve. Ler as obras agora é o passaporte para os melhores debates da internet nos próximos 12 meses. Sem dúvida. Mas, antes da gente encerrar, eu quero deixar uma última provocação. Uma pulguinha atrás da orelha para quem está com a gente. Qual seria o dilema? Bom, a gente passou esse tempo todo falando de Shakespeare, Bronte, Homero. Se as maiores produções de hoje em dia, nas telas mais modernas que existem, são só ecos desses textos velhos. Será que a gente está buscando os livros hoje por um desejo genuíno de descobrir de onde viemos, ou estamos lendo os clássicos só para nos prepararmos para julgar as falhas da galera de Hollywood? Será que a literatura virou só um gabarito de prova para corrigir o cinema? Fica aí a reflexão. Muito obrigada a todos os ouvintes do Portal LivroCast por nos acompanharem